né, com pequenos cortes, talvez de vídeo e áudio, pode ser também só de áudio, a depender do canal que a federação vai fazer essa divulgação. Mas, como dizíamos, o objetivo da gravação é para que esse conteúdo possa chegar a todo o público, realmente. A gente sabe que não é porque estamos online que há uma facilidade maior, uma disponibilidade maior, né? As atividades permanecem. Sim. Então, tornar isso mais abrangível, colocando no canal, esses outros instrumentos, né? A gente espera que possa ajudar um pouco o público a se informar e começar a refletir suas ações acerca da Lei Geral de Proteção de Dados, evitando mesmo, né, que se pego de surpresa. Como diz o Emmanuel, né, a gente deve realmente atender as questões que estão postas e mesmo colaborar, por mais que Verdade. não seja muito a nossa área muitas vezes, né? Então, se renova aí nosso agradecimento ao Mário, a Adriana, que está conosco pela primeira vez. Foi muito curioso, porque o Mário disse, olha, eu conheço uma Adriana do ESG que pode nos auxiliar. Eu disse também, como o Mário está em outro ESG diferente do que eu estou, Aham. pensei, alguma Adriana de lá. Quando eu Uhum. vi o nome, eu disse, Era eu. olha Vocês são você. da mesma turma, né? Exato, agora a gente tá. Ele e a Cis, né? É Isso. que na época, aí, Mário, quando Mário foi meu professor no ESG, né? Eu acho que Mário estava no mestrado, foi exatamente no período que eu estava Foi. também entrando, ele estava terminando o mestrado, eu estava entrando como professora. Legal. Mas nada por acaso, temos um propósito aqui. E eu fico muito Verdade. feliz pelo convite. Muito bem. Então, esse segundo encontro é um encontro de oficina, que a gente não tinha idealizado inicialmente, não é, Mário? Mas Exato. que naquele primeiro encontro que fizemos em outubro, as pessoas solicitaram muito que houvesse isso para poder ter algumas perguntas respondidas. Então, nós conseguimos fazer uma espécie de apanhado de algumas perguntas, né? Passamos ao Mário, acredito que vocês trataram Caminhei um para pouco Adriano. disso. Ele adiantou já algumas coisas. Não tem Isso. resposta pronta, não. É um É. diálogo, né? É um Foi o que a gente diálogo. combinou. Foi. Isso. Inclusive, se daquilo que a gente colocou, vocês quiserem colocar outra coisa a mais, tá? Fiquem muito à vontade, por favor. Foi só algumas ideias que surgiram ali no primeiro momento. Tá bom? Então, fiquem à vontade. Tá, eu E o queria Mário também saber. combinou de ser perguntas e a gente dialogando em cima, sem. A gente vai articulando. Pronto. Eu não conheço a Rosana, eu queria que ela se apresentasse, por gentileza. Olá, eu sou Rosana, eu sou de Mossoró. Ah, Tá vendo? Eu faço parte da Casa Espírita GED, Grupo Espírita Deus, Cristo e Caridade. Fica aqui no Conjunto Van Rosado, no local onde eu moro. E, por acaso, eu vi no grupo da FERN, que a gente tem um grupo aqui em Mossoró, do Movimento Espírita, e eu disse, eu vou fazer a minha inscrição. Achei curioso o tema, né? Porque faz 2 anos, praticamente, que nossas atividades estão toda online, e ele não teve essa oficina, essa oportunidade, que acho que muita coisa que eu vou ver hoje, que a gente poderia ter visto antes. Né? E acho que foi tão. Esses dias foram tão difíceis, esse tempo todo, que passou muita coisa despercebida, né? A gente voltou à nossa atividade agora, porque o nosso espaço era muito pequenininho, local de palestra, e a gente voltou agora no mês de novembro. A gente conseguiu fazer uma calçada bem grande, assim, e o nosso espaço, o nosso terreno é enorme, e a gente conseguiu fazer um calçadão lá bem bom para a gente fazer começamos as palestras. O mediúnico não, era a única atividade que já tinha retornado, que tinha retornado no mês de agosto. Mas entendi. a gente voltou agora. Então, acho que em Mossoró, acho que só está eu aqui. Então, vocês têm palestrante? Temos. Pronto, E os palestrantes, por enquanto, está sendo só da casa. A gente não está entendi. ainda... Está sendo só da casa mesmo. Nós temos palestrantes na casa, então está sendo só. Mas a gente continuou com as palestras pelo Facebook, né? A gente continuou com os estudos de mediúnico, os estudos mediúnicos também virtual, pelo Meet.
E conseguimos também fazer atendimento fraterno também, videochamada pelo WhatsApp, né? As pessoas procuravam ou alguém da equipe e a gente marcava um horário e fazia de acordo com a necessidade da pessoa lá. As pessoas, Isso. por um tempo de muito atropelo, muito sofrimento, a gente estava com a casa fechada e a gente conseguiu fazer também o evangelho no lar, a gente conseguiu fazer também via WhatsApp nas casas, a pessoa ligava e a gente fazia o vídeo chamada e foi uma experiência nova, né? Foi tudo muito novo. Por isso, assim, que muitas coisas eu acho que não sei se a gente errou, né, com relação a esses dados, essas imagens, as coisas, mas assim, nada ficou gravado, né? A gente foi só mesmo. Mas não deixa de ficar gravado na rede social. rede, né? Vocês têm algum cadastro dos palestrantes, dos trabalhadores, Temos, Rosana? temos. Bom, Mário, e Adriano, justamente essa situação que a Rosana coloca, Rosana, muito obrigado, ela retrata, eu acredito, a maior parte das casas, Uhum. tá? Inclusive a própria atividade da federação no seu núcleo interno. Então, são mais ou menos essas, né? Com palestras que são gravadas, colocadas na internet, um cadastro dos trabalhadores, um contato via telefone, WhatsApp, né? Grupos de WhatsApp. Por exemplo, André e Ronaldo, com a CIS, eles são responsáveis pela programação dos palestrantes, né? Tanto dos assuntos quanto dos oradores, que vão compor ali os trabalhos que eles são trimestrais. E aqui eu já faço essa pergunta para a Adriana, nessa proposta de bate-bola que a gente teve, né, previamente. Qual seria uma conduta adequada para as casas espíritas alinharem a LGPD com o cadastro de palestrantes, por exemplo? Porque a palestra pública, ela é um tema transversal em todo o centro espírita. Sim. Né? Às vezes tem centro que não tem um estudo já implementado, mas tem a reunião pública. Uhum. Então, a reunião pública, dentro dessa perspectiva de LGPD, é um ponto universal em relação à organização. Então, eu queria escutar a finalidade, né? Exatamente. Finalidade específica da casa, faz parte do rol de finalidades de propósito da casa, né? Então, ela precisa acontecer porque ela tem uma base legal que fundamenta e dá sustentabilidade, né, Mário? Exatamente. Mas a questão do cadastro, né, que é o que você estava perguntando, que Rosana colocou, ela faz parte de uma coleta de dados, onde você tem uma pessoa externa ou interna, né? Muitas vezes pode ser externa, e não importa, mas todos são titulares dos dados. Eles têm, né, o direito sobre esses seus dados que são coletados pela casa. E aí, por exemplo, o que é que tem nesse cadastro? Tem nome, tem CPF, tem endereço. Tem, Rosana? Isso? Tem só nome, telefone de contato e a data do nascimento para a gente mandar no dia de aniversário isso. Olha aí, a finalidade segunda, vamos dizer assim, né? Uma outra finalidade é coletar a data de nascimento para parabenizar o nosso palestrante. Será que a gente precisa realmente, a partir da LGPD, né, Mário, coletar também a data de nascimento? Por quê? Pela LGPD, no rol de elementos que caracteriza dado pessoal, a gente primeiro entende assim, aquilo tudo que identifica eu, André, Mário, todos nós, como um direito, como algo que é da nossa pessoa, vamos dizer assim, né? Sem termos jurídicos, da nossa pessoa, com o meu nome, minha data de nascimento, se não for um homônimo, mas com a data de nascimento e talvez meu endereço, cheguem até a mim, não chega? Se você, André, tiver meu nome, minha data de nascimento, ele sabe quando eu nasci, isso pode ser bom ou ruim, e meu endereço, ele chega a mim. Isso é um dado identificável, direto, né? Porque a gente chega até a pessoa. Mas vamos dizer que nessa lista de vocês, a gente só tem um nome não precisa ser nome completo, e, sei lá, data de nascimento. Ainda assim,
telefone. Né? Então, esses 3 elementos também podem chegar até Mário. Por quê? Porque esses elementos, com o cruzamento de dados ou verificando até na própria internet o nome com o número do telefone, a gente chega a dizer, é Mário, lá da federação. Então, o que a lei nos traz? Que quanto menos a gente coletar, menor é o risco. Primeiro princípio, nosso. Só uma pergunta, Adriana, mas assim, esses dados não ficam na rede, fica no computador. Não importa. Não importa, não né? importa, Rosana. O que a lei diz lá no primeiro artigo, né, Mário? A lei protege, ela vem para proteger o tratamento de dados pessoais em meios, inclusive em meios digitais. Subtende-se que o inclusive nos diz assim, os impressos também, o que está no papel, né, o que é analógico, o que está gravado na parede, seja lá onde for que você coletou, você está tratando. Então, se é aquela pastinha, né, aquela pastinha com o formulário de todo mundo que deixou cadastrado lá na sua gaveta, é um dado pessoal, é um conjunto de dados pessoais. E aí, talvez uma das coisas que Mário já até, acho que tinha colocado no diálogo, como a gente faz para proteger isso? Se for nas nuvens, a gente tem que ter medidas técnicas de assegurar tecnicamente, tecnologicamente, vamos dizer assim, como a gente vai guardar esse formulário. Se for no papel, qual é a forma segura que nós vamos guardar esse arquivo? Entende? Aí vocês dizem assim, por que é que uma igreja, uma federação tem essa preocupação e ela também está sob o regime da LGPD? Porque ela guarda dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Né? Quando a gente olha, por exemplo, talvez a opinião religiosa de um grupo de palestrantes dentro de uma pasta, lá, um monte de formulário de papel, alguém pega aquela pasta, né, Mário? E identifica várias pessoas que são do movimento espírita, isso pode ser positivo ou negativo. Não importa, a opinião religiosa daquele grupo de palestrantes que estão aqui, dialogando, trazendo conhecimento, dando direito ao acesso à informação, ainda assim pode ser um risco, dependendo em que mãos, por exemplo, aquela pasta de papel caiu. Por isso que a gente diz que a gente separa na lei dados pessoais e dados pessoais sensíveis. O sensível é aquele que tem um potencial de risco e de dano para a pessoa humana. E aí, uma delas são um dos elementos desse dado pessoal sensível por exemplo, a opinião religiosa. E a gente se inclui claramente na nossa opinião religiosa, porque a gente fez uma opção de ser espírita. Daí, a gente tem a preocupação de entender como é que a gente vai guardar isso, né? A gente vai começar a criar medidas internas de assegurar, do jeito que teve, o que a gente estava comentando agora, do WhatsApp, criou uma política, evita compartilhamento, né? Evita informações de cunho religioso, político, de futebol, tudo aquilo que inflama e que, de alguma forma, o Mário sei lá, é flamenguista, um exemplo. O outro é palmeirense, é uma opinião política de futebol, vamos dizer assim. Mas, ainda assim, isso aí pode trazer um risco, pode trazer uma repercussão, isso pode trazer, vamos dizer no termo popular de hoje, um cancelamento digital, é um risco, é um dano. E é por isso que a lei separa claramente lá no artigo 5º. Inclusive, só para problematizar, contextualizar o que a Adriana está falando, vamos supor que descobrem que eu seja, sei lá, flamenguista. E vamos supor que a minha profissão, a profissão mesmo, é juiz de futebol, né? Então, vou apitar um jogo do Flamengo. Aí vaza essa informação aí que se tem no cadastro de instituição A, B ou C.
Outro exemplo que a Adriana estava falando, que eu estava me lembrando. Vamos supor que eu seja médico, que eu seja juiz, que eu, na minha profissão, eu trabalhe num campo de atuação eminentemente técnico e impessoal. Aí eu vou julgar como juiz uma causa de determinado segmento religioso. Aí, na véspera do julgamento, descobrem que eu sou espírita, através do banco de dados eventualmente vazado, e podem, inclusive, alegar minha suspeição para eu sair do processo. Então, às vezes, a gente pensa que não tem uma repercussão, mas a questão do tratamento de dados tem muitas repercussões. Acho que a Adriana levantou a mão. Não, era isso mesmo, confirmando isso, né? Porque aquilo que é até subjetivo é um juízo de valor, né? Às vezes, aquilo pode até ser ele solto, uma informação dessa solta, ela pode até não ter esse cunho pragmático, mas quando ela é agrupada, como o Mário está dizendo, um juiz que vai decidir uma causa que tenha a ver e que, por trás, aquela informação sobre a opinião religiosa dele pode afetar, ela pode gerar, sim, né, um pedido de suspeição. Isso numa seara mais jurídica, né? Mas no nosso dia a dia, quer ver um caso um pouco, né, mais comum? A gente tem aí, por exemplo, o CID, né? E vamos dizer que vocês recebam também, né, atestados, não sei se a gente recebe, mas assim, eu mando para André dizendo, eu vou faltar 2 aulas, mando para Mário, André, e mando meu atestado pelo WhatsApp, né? Aí, André, mandou lá no grupo, alguém pega lá o CID, traduz. O CID é aquele código de identificação da doença. Aí, de repente, a gente identifica que aquele CID tem uma doença transmissível, sexualmente transmissível. Ou seja, aquele CID relacionado à Adriana no grupo pode ter causado o quê? Um constrangimento. Não é isso? É isso. Então, no caso, a preocupação, eu realmente não tenho tentado. Não é só quais dados a gente pede das pessoas, mas é como a gente armazena, né? A segurança que as pessoas têm que ter na gente, no sentido de fornecerem a informação e de saberem que a gente não vai fazer um uso... E a nossa responsabilidade sobre ela. Sobre ela. Levantou a mão. Espera aí que a gente já complementa isso. Ronaldo? Diga, Ronaldo. Eu entrei no MPT em junho de 94, né? E é um caso, uma coisa que eu acho interessante e que também fala sobre a questão da segurança da informação. Que essa questão da segurança da informação vem da área de inteligência, né, que eles vêm falando há muito tempo, né? Sim. Que, na verdade, você tem informação e depois você produz o que se chama conhecimento. É um termo que a área de inteligência, de Exército, Marinha, os órgãos, enfim, enfim, falam. E nós tivemos um caso, numa procuradoria X qualquer... Sem dizer o nome. Uma procuradoria X. Que seja pessoa jurídica. Do país Y qualquer. Esse X qualquer é um matemático que gosta de falar. Que o plano, o departamento de saúde, lá vamos dizer, ele exigiu o CID. E o CID é pesquisável. Naquela época, antes da internet, em 94, não existia assim, essa internet com essa velocidade toda, né? Facilidade toda. Mas existia o livrinho do CID, né? E era obrigatório. E teve um caso de um rapaz que ele tinha a AIDS. E aí esse CID vinha, né? Então, isso deu um bolo danado e chegou-se à conclusão, ainda bem, de não se colocar mais o CID. E só para fechar, eu tenho para vocês verem que hoje se sabe, hoje, né, até pela questão da pandemia e tudo, eu estava lendo alguns artigos, o pessoal que tem a AIDS está vivendo muito bem hoje com o avanço da medicina, essa coisa toda. Mas eu tenho uma doença autoimune chamada vasculite de Takayama, aí eu vou chegar no que eu quero dizer para vocês, sobre a questão do preconceito. Ainda hoje, 2021, quase 22, quando eu falo assim que eu tenho uma doença autoimune, eu noto que a pessoa fica algumas pessoas ficam meio assim. Parece um pouco espinho, né? Achando que vai pegar.
Aí eu noto, né? Aí eu começo a conversar assim, o que é vasculite de Takayama? Eu tenho que é uma infecção nas artérias, uma inflamação. Então, assim, o meu corpo rejeita minhas artérias e minhas artérias rejeitam o meu corpo. Sim. Como diria Einstein, vai depender do referencial. Depende de qual lado você está do dia. Então depende do referencial, né? Então, assim, eu tomo uma medicação autoimune chamada azathioprina, que baixa a minha imunidade, e aí meu corpo não reage a essa inflamação. E é uma doença autoimune, e as doenças autoimunes, aí tem uma coisa interessante na medicina. Ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe para onde vai, e ela não tem cura. Mas o cerne da questão, que eu gostaria também de dizer, é assim, essa questão do preconceito. Ano de 2022, quando eu digo que tem uma doença autoimune, mas isso aí é justamente a questão do conhecereis a verdade vos libertará, né? Vos libertará, ainda é a ignorância do outro. Eu noto que a pessoa fica assim, aí eu falo, e assim, lógico, em hipótese nenhuma o Takayasu pega, né? Não tem nem cabimento, é uma coisa que é interna. Mas até você até a pessoa entender que não pega, né? É um caminho grande, é isso aí. Mas, Ronaldo, olha só, veja que é um detalhe dentro de algo que, se você não disser, ninguém vai identificar. Aí você olha para outras situações onde aquilo é mais aparente, que é o caso, né? A gente tem discutido tanto a diversidade, é a cor, é a etnia, né? Uma coisa é você se autodeclarar autoimune, vamos dizer assim. Outra coisa isso é evidente. E para que você não sofra essa discriminação, a lei vem dizer assim que esse cuidado maior com esse tipo de dado, esse tipo de informação, ele tem que ser melhor cuidado. É exatamente onde você trouxe o seu depoimento. Então, na hora em que isso causa uma rejeição, sabe, Rosana? Onde pode causar um preconceito, onde pode causar qualquer tipo de discriminação, a lei vai criando, né, tentáculos para ir tentando acomodar essas diversidades. Quer ver uma coisa muito clara, né, que a gente, às vezes, dependendo do lado, como você diz, nome social. Nome social. Dependendo de como você se autodeclara, o seu nome social pode ser positivo ou não. Agora, as instituições públicas são obrigadas a recolher nome social nos cadastros, né? Aí eu sempre digo aos meus alunos, se for só o nome, é nome pessoal ou nome pessoal sensível? No contexto, pode ser um dado pessoal sensível, não pode? Dependendo do contexto onde ele esteja inserido. É exatamente isso que você disse. E por aí a gente vai compreendendo, André, a lei sem o juridiquês, mas fazendo sentido para que a lei ela veio para proteger a nossa privacidade. Protegendo os nossos dados, nós também protegemos a nossa privacidade, a nossa intimidade, a honra e a imagem. É o que está lá no artigo 5º da lei, né, Mário? Nem sei se é artigo 5º, mas é por aí. Deixa eu só um minutinho, que acho que a dona Conceição entrou. Pois não, Conceição. Dona Conceição, Ronaldo, tudo bom? Tudo bom. Tudo bem? Tá lembrada de mim? É claro, né, Ronaldo? Ai, meu Deus. Não tô com amnésia, não. Muita positividade. Quem é que não lembra do fundador da fé? Saudade da senhora. Eu também. Me diga uma coisa, eu entrei aqui pensando que era reunião de CD. Exatamente, por isso que eu estou falando com você. Essa não é... É porque eu estou vendo outras pessoas aqui. Isso, essa é uma reunião sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. É uma outra reunião, é sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Fale com o César no privado, que ele te orienta qual é a sala que deve ser aberta. Ele vai mandar o link para vocês, viu? Certo. Essa é uma outra reunião. É da federação também, mas é outra... Não, mas eu preciso participar da outra, do Conselho Deliberativo. Fale com o César pelo privado. Um abraço, Conceição. Outro. Tchau, tchau. Tchau. Muito bem. Quando eu notei que ela entrou, porque hoje é o primeiro... Primeiro dia sábado do mês, né? É. Aí tem a reunião do CD, Conselho Deliberativo.
Pois é, meus amigos. Então, realmente, essa questão do cadastro é muito importante, pelo que deu para entender, né, Rosana? Que, assim, são informações que muitas vezes a gente precisa mesmo, né? Ter o nome, ter isso, ter aquilo, mas que a gente tem que entender, acho que é como manter esses dados, né? E o que fazer com eles. André. E assim, olhar, fazer a fotografia, né? Olhar para esses formulários, né, Mário? Verificar. Exato. Eu preciso de todos esses dados? Vamos começar a mitigar os riscos, minimizando a coleta, né? Aquilo que a gente diz, né? Na LGPD, o menos é mais. Quanto menos coleta, menor é o risco. Né? Por isso que a lei, ela transversa aí, Ronaldo falou da segurança da informação, gestão de risco, processos, então ela vai fazendo essas interfaces. Então, assim, o que é que eu faço lá? Aí vamos imaginar assim, tem um arquivo de 10 anos, né? A gente começa pela limpeza. Tem esse arquivo de 10 anos, será que eu preciso manter esses arquivos, todas essas pastas dos 10 últimos anos? Vamos começar aí a pensar na limpeza. Só preciso guardar os 5 últimos anos? Ou vou olhar na lei e vou dizer assim, não, Adriana, eu tenho pessoal ali que é importante. Vai manter? Então, vamos lá. Vamos classificar lá quais são as informações a partir de agora que a gente vai coletar e como a gente vai guardar essas pastinhas lá. Vamos manter uma sala mais reservada? Vamos criar aí uma rotina. Como foi feito no grupo do WhatsApp, criou-se uma política, né? Por isso que a LGPD é política de privacidade. Você cria uma política para saber o que você coleta, como você guarda e o que você elimina. É um ciclo. E aí, só voltando a uma primeira fala que você falou, que você comentou, pelo que eu entendi, é o tratamento de dados. A lei usou um termo, né, Mário? Um termo para dizer assim, todas as operações de tratamento, que vai desde a coleta, compartilhamento. Pronto, a gente terminar aqui a live, você vai fazer o quê? Vai editar e vai compartilhar no YouTube, né? Você está compartilhando, além de prover o direito de acesso à informação, mas você também está pedindo autorização do nosso direito de imagem. É uma informação pessoal, é um direito de privacidade, vamos dizer assim. Então, você tratou, aí você disse, eu vou editar e cortar algumas partes. É tratamento, né? Então, mexeu na informação, aí pegou essa informação e compartilhou. Está no mundo. Compartilhou um dado, né? Que é a nossa imagem, enfim, nossas informações. Então, todas as operações que são feitas com o nome tratamento de dados pessoais envolver o nome da pessoa, é um dado pessoal. Então, André, precisa criar o quê? Uma rotina de medidas. Aí a lei diz assim, medidas técnicas e organizacionais, ou administrativas e técnicas. Por quê? Porque nem é só tecnológica. Eu vou colocar uma senha para ninguém, vou colocar uma senha difícil para ninguém entrar no computador da Ferne. É uma medida tecnológica, né? Vamos dizer assim, até organizacional, se pensar. Mas eu também tenho papel. Como eu vou prover uma medida de segurança da informação? Não precisa ser tecnológica, Rosana. Então, assim, onde Rosana guarda esses documentos? Guarda, faz parte do tratamento de dados. Guarda, coleta, transformação, compartilhamento, transferência. Vocês, eu não sei, mas assim, tem o cadastro dos palestrantes. Então, ali, quem tem acesso a esse cadastro? A gente vai ter que mapear o processo para entender onde inicia, onde termina o processo. Adriana, complexo, né? Nesse sentido, por gentileza, eu queria que você falasse a diferença entre controlador, operador e encarregado. Sim, tá. Então, a lei traz assim. Só para explicar minha pergunta para o restante. Porque esses três, pessoal, são os responsáveis, é a cadeia sucessiva de responsabilidade em relação ao tratamento de dados.
Então, esses conceitos, essa diferenciação, ela é muito importante porque ela vai visualizar o funcionamento da casa espírita. É assim, a lei traz um termo que é até comum, mas a gente interpreta equivocadamente muitas vezes. Agentes de tratamento. Quando diz agente, parece agente policial, né? Agente penitenciário, mas são os que, de alguma forma, determinam o que faz com os dados. Seja controlador, que é o que Mário me perguntou, e operador. Essas duas são as figuras de agentes de tratamento. Então, a Federação Espírita, ela é a controladora, porque ela decide como é feito o tratamento de dados. Por exemplo, então ela é aquela que coletou os dados dos palestrantes, então ela tomou a decisão de tratar esses dados para uma finalidade específica, tranquilo. Aí ela vai decidir, André e Ronaldo, o que é que vai ter nesse formulário. Ela também decidiu, como controladora, que ela controlou o que está sendo coletado, tratado, guardado, então ela tem toda essa gestão desse formulário, lá dos palestrantes. E nós temos a figura do operador, que pode ser uma empresa que trata os dados em nome da federação. Exemplo, com quem é que a federação compartilha dados? Ronaldo, obrigatoriamente, com quem é que a federação compartilha? Você falou uma coisa interessante agora que a cabeça já está dando nó. Isso aí é interessante. Tem uma empresa que ela tem, que ela dá um apoio em termos de software para a federação, né? Mas eu acho que é mais eu vou verificar com o Gilberto, mas eu acho que é mais na questão da contabilidade. Mas ela tem acesso, né? Isso aí já até a cabeça já foi lá, assim, Isso! Se ela tem acesso e... Pronto, então você chegou num ponto. Vamos considerar aí que nós temos uma outra empresa que precisa prestar serviço para a federação. Pode ser aquela que gerencia o data center, que guarda nosso drive lá, o gerenciador de e-mails, a contabilidade, né, Mário? Exato. Alguém que faz doação e que a gente, de alguma forma, transfere algum tipo de informação, né? Ou seja, a própria livraria pode ser um controlador, pode ser um operador. Ou seja, é uma outra pessoa jurídica que, em nome da federação, que é controlador, trata dados. Seja para uma finalidade contábil, fiscal, trabalhista, não importa. Mas Mário me perguntou quais são as duas figuras, o controlador e o operador. Por exemplo, nós, pessoa física, fazemos o quê? Um compartilhamento, Rosana, com a nossa contadora para efeitos de imposto de renda. Nesse momento, a contabilidade é a nossa operadora. Ela trata dados em meu nome para compartilhar com a Receita Federal. Que é a controladora. Que é a controladora do fiscal. De forma legal. De forma legal, porque a lei diz lá no artigo 6º que nós temos uma base legal, nós temos 10 bases legais. A gente tem que se encaixar em uma hipótese. Mário começou dizendo assim, a gente tem um propósito. Aqui, a gente está considerando aqui que o propósito da Federação Espírita é dar acesso a essa informação, é um propósito. Tem uma base legal dizendo que nós temos o legítimo interesse, né? Está lá uma hipótese. Mas a gente também precisa, para efeitos fiscais da federação, compartilhar dados com o nosso contador. Ele é operador, só um minutinho, Rosana. Ele é operador e a federação é controladora. Mas eu preciso passar informações para esse operador. Aí é o nosso contador. Entende? Então, nessa figura, o contador passa a ser o nosso operador, a empresa de software, enfim, não importa. Contanto que a gente tem uma segunda pessoa externa à empresa. E o que é que a lei também traz? Todas as pessoas jurídicas, né, Mário? Aí que é da área, pessoa física de direito público e privado precisa se adequar à lei. Todos os agentes de tratamento e pessoas naturais também. Então, mesmo que seja um contador
que não seja pessoa jurídica, é pessoa física, mas ele pegou dados da federação e ele tratou esses dados para outra finalidade, ele é um operador em nome do controlador. Deu para entender, né? Sim. Diga, Rosana. Com relação à casa espírita, porque você levou para a FERN, né? O controlador, quem seria o operador da FERN. Na casa espírita, o controlador seria a casa espírita. Como dizer, casa espírita. Caso, GED. Aí o operador seria... Com quem você compartilha os dados dessa casa. Pode ser você aí, casa espírita, compartilhou dados com a federação. Se ela tiver o mesmo CNPJ, né, Mário? Também tem a questão aí jurídica. É tudo dentro de uma pessoa jurídica única? Não sei. A gente, para mudar a diretoria, para levar, né, o contador, faz toda aquela ata, a gente leva no cartório. Você é controladora. Você é a controladora. Você é a responsável. Pronto. O operador é a outra pessoa que está fora da casa espírita. Aí esses dados que eu pego, vamos levar para os palestrantes. Que a minha preocupação foi porque a gente tem os dados dos palestrantes, né? Que até foi uma coisa que a gente conversou muito, foi assim, a gente não fazer cadastro de frequentadores e nem de trabalhadores. Boa. Entendeu? Assim, foi uma coisa que a gente resolveu assim, quem quiser contribuir por mês, a gente fez um carnezinho, a pessoa leva o carnê para casa, a pessoa mesmo paga e dá a baixa lá na hora da palestra. Gente, no início, que a gente fundou a casa, a gente tinha, por sinal, esse cadastro já faz 10 anos, está muito desatualizado. E a gente não fez mais, entrou novas pessoas, outras saíram. Aí você já vai eliminar esses dados, viu? Na faxina já começa a eliminar esses dados. E eu vendo agora que eu me preocupava muito, porque eu fui agora, eu sou presidenta do centro, e vinham me cobrando muito. Você não cadastrar dados, cadastrar novos trabalhadores. E minha preocupação era assim, porque às vezes as pessoas querem participar da palestra, quer contribuir, mas não quer dar os dados dela para ninguém. Não quer fazer cadastro, porque no próximo Aí você pergunta, muito, né? Para ela dar a contribuição dela, você precisa de todas essas informações? Isso. E às vezes assim, não. Por que eu tenho que fazer ela ser como se fosse, se eu faço um cadastro, eu me sinto obrigada a frequentar mais, a ser até porque tem gente que vai só para palestra, tomar passe e contribui todo mês, mas não quer mais do que isso, não quer fazer não quer mais, e é um direito da pessoa. Então você não se preocupa com ela, que é o que Ronaldo e Mário estão dizendo, aí vai falar. Então assim, eu estava muito preocupada, foi muito boa essa reunião, de fazer cadastro. Eu estava com essa preocupação, meu Deus, eu vou fazer cadastro de pessoas, mas eu vi que não há necessidade desse cadastro, de frequentadores e trabalhadores da casa, e não há necessidade, né? Ronaldo quer falar, levantou primeiro, não foi? Sobre essa questão, porque a federação, ela tem, lá na federação nós temos o sócio efetivo, aí tem um outro que eu sempre esqueço o nome, que é como se fosse voluntário, porque o sócio efetivo ele é aprovado em reunião de diretoria, essa coisa toda, e aí realmente você tem que ter cadastro dele, aí não tem jeito, entendeu? O associado, pronto, aqui nós estamos 3, Mário, André e eu. Né? Nós somos sócios efetivos da federação, com direito ao voto, lá, tem toda um juridiquês aí por trás disso, tem toda uma legislação por trás disso. Se você, por exemplo, Adriana, você não é sócia efetiva, mas você pode chegar lá na federação e dizer assim, Josias, Anislaia, Fátima, olha, eu queria contribuir todo mês aqui. Né? Acho que vocês lembram do nome, Mário? É voluntário, alguma coisa assim, um é a sociedade efetiva, o outro esqueci. Não lembro. Enfim, então tem coisas que realmente a gente não consegue escapar. Eu estou falando isso por conta do que Rosana estava falando, entendeu? A gente realmente não tem. Agora é lógico que aí a gente vai tomar muito mais cuidado com isso aí agora. Não, Ronaldo, e assim, é bom a gente também deixar claro, não sei se o Mário concorda, mas a lei não proíbe a gente coletar, não proíbe fazer cadastro, não é para isso. A lei vem dizer assim, se você coletar porque você precisa e é necessário, vamos adotar o mínimo de regras para evitar que isso saia do nosso controle. Simples assim, né?
Agora, a gente tem um passivo aí de papéis lá para trás, de pastas, que a gente vai olhar para ele, vai analisar o que fica e o que não fica. E o que a gente toma de decisão como controlador daqui para frente. Né? Então, Ronaldo, se é necessário, se precisa fazer um cadastro, até por uma prestação de contas, é legal isso. É legal no sentido de base legal, né? Mário. Adriana, dentro da federação, nós temos várias coordenadorias que elas conduzem os estudos. Então, sintetizando essa minha dúvida, nós temos lá a coordenação do mediúnico e nós temos a coordenação do estudo do espiritismo. Duas coordenações distintas, com 2 bancos de dados distintos, quem é do mediúnico e quem é do estudo. Nesse caso, quem seria o controlador? Ferne. A Ferne como um todo. Ferne, sempre o controlador é o guarda-chuva, vamos dizer assim, né? É quem se responsabiliza. A gente tem que entender controlador e operador não como pessoa física, não são as pessoas que ajudam, nem que se responsabiliza. É, lógico, a instituição personificada aí pelo seu presidente, por aí vai. Por isso que vem a figura do encarregado. Espera que eu já explico, Ronaldo. Tá, aí, na verdade, minha pergunta não era o controlador, era o operador. Sim. Quem seria o operador? O operador, aí, é sempre a pessoa externa. O operador não são as pessoas internas. Isso também era um equívoco. Se terceirizasse para administrar. Se for, aí, assim, o que Ronaldo falou o operador pode ser o contador, pode ser o cara do data center, pode ser até um voluntário, tá, Ronaldo? Mas se ele está tratando dados, nem que seja aquela empresa filantrópica, voluntária, mas ela é externa à Ferne, não está dentro do regimento, ela é externa, ela é operador. Operador no sentido pessoa jurídica. Tá, Adriana, peraí. Então, assim, no caso dos dados lá, vamos supor, o pessoal do ERG do mediúnico, que o Mário pegou esse exemplo aí. Então, o controlador é a Ferne, pessoa jurídica. Pessoa jurídica. Controlador é sempre pessoa jurídica. Sempre pessoa jurídica. Beleza. Ou pessoa natural que tem dados sobre ela, que nesse caso trata dados em nome de contador, um médico, tá? Nessa figura. A lei também prevê, mas no caso da Ferne é a Ferne. Certo. E o operador seria, por exemplo, no caso, se a gente pegasse, se a gente pegasse o caso do cadastro de vocês, do ERG e do mediúnico. O controlador é a Ferne e o operador seríamos nós? Porque somos nós que estamos mexendo. Não, você vai continuar a ser controlador. Você toma decisão sobre. Operador, ele está fora do seu escopo, operador da sua fora, jurisdição. Certo. E tem a outra figura é qual? Encarregado. Certo. Aí a figura do encarregado, ele não é agente de tratamento, mas ele é a pessoa escolhida, nomeada ou contratada para ser o gestor e responder sobre o tratamento de dados, por exemplo, dentro da Ferne. Então, assim, Adriana, a gente vai precisar ter um controlador, um encarregado? Provavelmente sim, porque ele vai ser aquela figura que vai fazer. É o estilo contador. A gente não precisa, seja pessoa física, pessoa jurídica, de um contador, na maioria das vezes, para fazer imposto de renda, para prestar conta com o leão, é a mesma coisa. O encarregado é aquele que vai prestar conta com os leões, que são os titulares de dados. Isso tem que estar por escrito? Tem norma sobre isso? Tem norma. A lei diz que a empresa precisa instituir ou nomear um encarregado de dados, que é aquele que vai fazer a interface, né, Mário? Que você perguntou, essa terceira figura. É como se for, por exemplo, a gente nomeou Mário como o encarregado de dados da Ferne. Isso quer dizer que ele vai ter a atribuição de, não de tratar, mas assim, de fazer a prestação de contas para quando houver uma reivindicação ou uma solicitação de Rosana, ou de André, ou de Adriana, em relação aos dados dela, da Ferne. Por exemplo, eu dei uma palestra e eu pedi para a Ferne retirar os dados do banco de dados, os meus dados.
Aí o encarregado de dados é o responsável de gerenciar esse pedido, certo? Então, ele faz essa interface com o titular dos dados, que somos todos nós. Aí ele também é aquela pessoa que vai responder e vai se reportar ao presidente da FERN. Por quê? Porque numa responsabilidade objetiva e subjetiva, quem responde é a pessoa jurídica, que se materializa no presidente, nos seus gestores. Não é o encarregado de dados. O encarregado de dados é a figura, é um empregado. Ele não tem responsabilidade de decidir sobre o tratamento. Mário pode até opinar como encarregado de dados, mas não vai ser responsabilizado pelo tratamento, por violação, por uma pasta que sumiu. Ele vai ajudar a cuidar, mas a responsabilidade está lá. Por isso, Ronaldo, que se diz assim, que quando você tem um encarregado de dados na instituição, ele ajuda você a ter menos problemas, até jurídico, legal. Se houver um vazamento de dados, quem vai se reportar à autoridade nacional ou à sociedade é o encarregado de dados. Ele vai blindar o controlador. Ele vai dizer assim, a gente não tem nas empresas assessorias jurídicas e quando a gente cai na malha fiscal lá da contabilidade, lá do leão, por exemplo, quem é que nos socorre? Contador, né? Quando a gente cai numa ação trabalhista, por exemplo, a empresa cai na ação trabalhista, quem é que vai lá socorrer? O advogado trabalhista, né? É a mesma coisa, quando a instituição incorrer ou cair, ou antes dela cair, ela ser preventiva, de evitar que isso ocorra, ela precisa do encarregado de dados, que é o novo profissional de mercado. Não é assim, Mário? Então, o encarregado de dados, a gente brinca muito na área, é o ninja. Ele é essa faceta. Ele tem, vamos dizer, 3 grandes propósitos. Internamente, proteger o controlador, por exemplo. Aí eu vou trazer um exemplo da nossa realidade do Poder Judiciário. Eu trabalho no Tribunal de Justiça. Quem é o nosso encarregado de dados? É um desembargador nomeado para aquela função. Para abaixo do encarregado, ou concomitante, a gente tem o Comitê Gestor de Privacidade, que a gente instituiu recentemente. Por exemplo, eu sou membro do comitê. Ele é o grupo que assessora o encarregado. Para qualquer pancada que o tribunal levar, vai passar pelo comitê, vai passar por uma análise técnica do encarregado para chegar no controlador. Por quê? Porque a gente é o filtro do presidente e do corregedor, né? No caso do presidente, quem preside o Poder Judiciário, entende, Ronaldo? Então, a mesma coisa, a figura do encarregado na FERN, ela vai ter que, talvez depois, criar um grupo, sabe, Mário? Vou até já começar a me voluntariar para ajudar. Olha aí. Fazer minha parte. Né? Então, assim, é como se a gente precisasse ter uma comissão, um comitê, para discutir as ações. O encarregado, quando precisar responder, vamos dizer, é a figura do contador dentro da privacidade, para a gente não levar, né, ou não ter responsabilidades para o nosso controlador. Porque qual é a figura do encarregado? Ele é alguém de muita confiança internamente. Então, ele responde e ele ajuda a proteger. Exemplo, recentemente, há uns 2 meses atrás, nós tivemos, bem rapidinho, André, um vazamento da Renner. Quem não ouviu? A Renner teve um vazamento de mais de 2 milhões de cadastros pessoais, Rosana. Então, assim, como ela é uma empresa varejista, então, assim, o que aconteceu? Foi uma vulnerabilidade tecnológica, um problema de segurança da informação, enfim. A Rene pegou o encarregado de dados dela e ele fez o quê? Ele começou a responder numa nota, né, de nota oficial para a sociedade. Ela não tinha como entrar em contato com 2 milhões, né, 2 milhões, eu não me lembro se foi 2 mil ou 2 milhões, mas enfim, de usuários, de clientes. Ele fez uma nota
pública, lembra a história que a gente falou da reputação? Ela pode ter pago 50 milhões, porque a lei traz lá o teto máximo do faturamento até 50 milhões de multa. Mas talvez o que mais prejudicou ela foi a reputação. Entende, Ronaldo? Então, aí o que a lei diz? A lei diz que a gente vai ter o encarregado para fazer esse meio de campo. É como se fosse o portador, né? O portador não, o comunicador, internamente e externamente. E ele reportou um relatório à autoridade nacional. Então, se a Renner for reincidente, aí a lei diz assim, ela é reincidente, deixou vazar dados de novo, aí a multa vem, entende? Então, a lei diz lá nos seus artigos 52, 53, 54, quais são os tipos de sanções que ela pode receber. E aí vale para uma igreja, condomínio, associação, empresa privada, e-commerce, não importa. O que vai dosar aí, que a gente chama, né, no juridiquês, dosimetria da pena, é qual é, o que é que a empresa está fazendo para já implementar a lei e o que é que ela fez se houve algum tipo de vazamento. Vou falar, diga, André. É muito importante esse assunto todo, Adriana. A pessoa fica zuretinha, né, gente? Ronaldo já está ali, ó. Eles ficam olhando assim, meu Deus, e a Adriana tinha colocado antes, enquanto a gente aguardava o horário, né, que a partir de janeiro, se eu não me engano, né, Adriana, a gente já tem a agência controladora, não é isso? E fiscalizadora. Isso. Então, quer dizer, a partir de janeiro, né, as coisas já deveriam estar, né, organizadas e em concordância com a lei, não é isso? Isso. Olha, vamos só entender, não sei se Mário falou na outra fala, do percurso histórico da lei. É legal a gente entender isso. Não falei, bem lembrado, Adriana, não falei, bem lembrado. Porque a lei começou em movimento, né? Por que essa lei começou em movimento? É bom também a gente entender. Eu sempre começo as minhas aulas, André e Ronaldo e Rosana, dizendo assim, a gente vem Ronaldo começou a falar e a gente já viu, olha, em 94, a gente teve lá o CID, ainda não tinha todo esse contexto hoje tecnológico de internet, que ela entrou em boom a partir de 99 e 2000. Até então, a gente tinha isso contido, né? Mas de 2000 para cá, as questões de tecnologia da informação e da internet, agora com 5G, a banda larga, é um caminho sem volta. A gente tinha... Só um que acho que entraram errado aqui também. Entrou errada. Gessi e Carlos, tem que falar com... Essa é uma outra reunião, vocês têm que falar com o César, que ele deve abrir outra sala. Essa é uma outra reunião, certo? Ok, Gessi? Acho que tá. Aí, a partir de 2010, a gente tem no Brasil a primeira consulta pública para a Lei Geral de Proteção de Dados. Por quê? Porque ela veio no reboque, acho que Mário já estudou bastante isso, veio no reboque das leis europeias, que diz lá em 1890 o direito à privacidade, à intimidade, já sendo costurado. E a partir de 1970, e é uma curiosidade jurídica e literária, em 1970 começou a haver o questionamento na Alemanha do censo. Isso que a gente conhece por IBGE, vamos dizer assim, coleta informações, traz quantas pessoas moram na sua casa, qual é a nossa renda, né, financeira, quantas televisões, geladeira a gente tem, não é isso que é o nosso censo? Então, lá na Alemanha, como já existia vamos dizer, uma base muito voltada para o direito à privacidade, tudo, aí a sociedade, o próprio Estado reconheceu, né, falando de forma muito generalista, reconheceu que na hora em que essa quantidade de informações era coletada, ela feria claramente o direito individual, que é um direito fundamental. O direito à privacidade é um direito
personalíssimo da pessoa. Esse conjunto de informações daquela família, ela revela muito sobre as pessoas que tem nela. Então, daí começaram as legislações para a proteção desse direito à privacidade. Então, desde a década de 70. Desde a década de 70. Então, o que a gente tem? Com a aceleração da tecnologia, da internet, o que a gente tem hoje? Né? Um uso e uma quantidade de acesso e de geração de dados e informações muito maior de 1970 para cá. E aí começaram a vir as legislações para conter esse mercado, porque além desse você usar e coletar, né, Mário, dados, o próprio governo coleta muitos dados nossos, né? Se a gente olhar o banco do Serpro, Dataprev, você tem muitos dados coletados do cidadão, o IBGE, né? E aí as legislações internacionais vieram discutindo que precisava de uma legislação para a proteção também dos dados pessoais, porque eles revelam sobre a privacidade e a intimidade de cada um de nós. E aí o movimento começou mais na comunidade europeia e desembocou recentemente no Brasil. Só que lá a gente tem uma construção de privacidade em 1970. Aqui a gente começou a discutir em 2010. Olha a diferença, 50 anos, né? 50 anos, 40 para 50. E em 2020, 50 anos depois, no Brasil, entrou em vigência. Então, a lei começou a ser discutida, no nosso caso, 2010, entrou em promulgação em 2018 e entrou em vigência em 2020. Então, 10 anos depois, ela passou a ser vigente, que é o que a gente chama de vacatio legis. O que é isso? Dentro da promulgação em 2018, ainda teve 2 anos para as instituições se organizarem, Ronaldo. Aí veio a pandemia, ela entrou em vigência parcial em 2020. Quando foi, aí ficou assim, não tem, entra em vigência, não entra em 2020, 19 de setembro, ela passou a ser vigente. Só que aí é o que a gente diz, um pedacinho dessa lei, que é o que André me perguntou, um pedacinho dessa lei, ela ficou pendente, que foram as sanções. Aí o que aconteceu? Um ano depois, em 1º de agosto desse ano, as sanções entraram em vigência. Isso quer dizer que a lei está em plena vigência. Aí você me perguntou, André, aí assim, dentro dessa vigência existem as sanções. O que são as sanções? É a possibilidade de você punir de alguma forma a instituição que não estiver em adequação. E aí você pode punir porque alguém reclamou junto à autoridade nacional, você pode punir a instituição porque houve um vazamento de dados e a instituição não estava ainda em ajuste na lei. E a gente pode punir porque alguém entrou, um hacker entrou, como aconteceu, vamos dizer, com a Renner, qualquer outra empresa, entrou lá e roubou os dados e comercializou. Ou alguém pegou esses dados, vamos dizer, um voluntário se candidatou, Mário se candidatou, pegou o banco de dados lá do Mediúnico, botou lá no pendrive dele, ó, e levou. E vendeu isso. Aí André foi lá e identificou que aquele dado lá ele tinha fornecido para a Ferna, entendeu, Rosana? Lascou a Ferna. Então, o que a lei diz? Sanções estão em vigência. A partir de 1º de janeiro, o que é que vai acontecer? A lei está em plena vigência. A ANPD, que é a Autoridade Nacional, vai chegar e vai dizer assim, agora eu vou usar o meu poder de fiscalização. Ela tem 3 poderes, consultivo, deliberativo e fiscalizatório. Aí a lei, agora, ela vai exercer o pleno exercício do poder fiscalizatório. Aí ela vai dizer assim, eu estou usando o caso da Renner, coitada dos dirigentes da Renner, mas é porque é fácil da gente interpretar. Aí vai dizer para a Renner, se você deixar vazar de novo, eu vou aplicar uma multa agora, porque você é reincidente, porque está lá na lei.
Não se assuste não, André, corra não, viu? Então, veja que é complexo. Por que é complexo? Porque ela mexe com muitas variáveis, né? Ela mexe com o direito do titular, ao mesmo tempo, ela exige você medidas administrativas, medidas tecnológicas, gestão de riscos. Na hora em que a gente diz assim, Mário, pega a planilha lá do Excel, do Mediúnico, e bota uma chave senha, é uma medida tecnológica, né, Ronaldo? Aí eu estou o quê? Limitando, Rosana, o acesso a esse banco de dados. Mas isso é um processo que a gente vai pegar, olhar, desenhar, discutir. Por isso que o comitê ajuda a fazer isso. Aí você diz assim, Adriana, a gente ainda vai ter que contratar um encarregado? Depende, né? Se internamente ou você achar que existe, vamos dizer, um escritório de advocacia que pode prestar esse serviço, é possível você terceirizar esse serviço. Ou internamente vai ter alguém que vai responder sobre o tratamento de dados na FERN. Provavelmente sim. Só uma coisa que aconteceu, o nosso terreno lá do nosso centro espírita foi doação, né, da prefeitura. É um terreno enorme, é numa localidade no bairro aqui, o meu bairro Van Rosado é um local muito alto da cidade. E é um local, assim, de frente à praça da área de lazer do conjunto. O conjunto é muito habitado, acho que são 10 a 15 mil pessoas, mais ou menos, é um conjunto muito grande, fora os bairros próximos. E esse terreno foi doado e a gente disse que a praça é ecumênica, porque tem um centro espírita, tem 3 igrejas evangélicas e tem uma igreja católica. Tudo ao redor assim da praça, né? E quando a gente recebeu esse terreno, a gente cercou logo todo e fizemos uma pequena construção. Para que a gente era numa casa emprestada de um casal que é trabalhador do GED, eles tinham uma casa quando o centro foi fundado. E a gente recebeu uma notificação do Ministério Público para esclarecer a doação do terreno, que tinha tido uma denúncia que o terreno tinha sido de forma ilegal. Foi em 2019, foi 2017, eu tinha sido ainda, eu era vice-presidente ainda. Aí, quando veio, como o centro não tinha ninguém, o carteiro perguntou lá, o rapaz lá da promotoria perguntou ao rapaz da farmácia. Aí ele indicou uma casa de uma trabalhadora. Olha, tem uma pessoa ali naquela casa que frequenta aí. Aí o rapaz foi lá, entregou, ela ligou para mim, aí eu recebi. Aí era da promotoria para explicar a doação do terreno, porque tinha recebido uma denúncia e que o terreno tinha sido de forma ilegal. Aí eu fiquei muito, então vamos fazer. Eu disse, vamos fazer o seguinte, aí o meu filho, na época ele fazia direito ainda, ele não era ainda advogado, eu conversei com ele, disse, mãe, vamos fazer o seguinte, eu vou ver e ler, eu disse, mãe, vamos começar. Aí a gente tinha todo documento, quando foi a doação do terreno publicado no Diário Oficial, porque disse que tinha sido uma doação de ano eleitoreiro. Ele alegou isso, ou a denúncia, né? Aí, quando eu falando com isso aí, uma amiga minha disse, a minha igreja também recebeu, o pastor tá doidinho porque recebeu também esse mesmo comunicado. Então, assim, alguém interessado, algum comerciante, não sei, no terreno, que é um terreno muito bom, fez a denúncia, que foi com o Centro Espírita e mais 2 igrejas evangélicas. E na planilha, segundo ele, da prefeitura, o que constava era para ser um grande mercado público. E a prefeitura doou de forma ilegal. Só que a gente foi, aí a gente contratou um advogado, amigo da gente, ele foi fazer, não tinha nada disso na denúncia, na prefeitura não constava nada, era terreno baldio da prefeitura, era para doação. A gente já tinha feito benfeitoria, a igreja também. Mas assim, no momento a gente ficou muito sem saber. A nossa sorte foi que a gente entrou com o processo todo, dos diários oficiais, da assinatura na Câmara dos Vereadores, que o processo na doação do terreno tinha passado
uma prefeita tinha doado e o outro prefeito que sancionou, quer dizer, não tinha sido nada, que foi de um... Tudo assim, demorou mais de ano todo o processo. Mas, Rosana, nesse caso aí, essa denúncia é do Ministério Público. Essa outra denúncia que a gente está tratando, ela tem a ver assim, com... Só para dizer assim, que se a gente não tivesse um advogado ou alguém, alguma coisa para que pudesse nos esclarecer. Para responder sobre. Entendeu? Aí é essa a minha preocupação. Essa é a figura... Esse encarregado, ele pode ser do centro espírita e que seja nomeado para isso? Você tem que entender que o encarregado é alguém que pode conhecer bem o seu negócio, entenda, né, quais são as medidas que devem ser fornecidas, mas a lei também traz que, dependendo do porte, não do porte, mas assim, da complexidade, vamos dizer assim, dos seus dados, de se você vai precisar ou não ter um encarregado de dados. É uma obrigatoriedade? Né? Mas a lei diz, e a ANPD trouxe, a Autoridade Nacional trouxe alguns requisitos para, por exemplo, se encaixar em uma empresa de pequeno porte. Aí a gente tem que analisar se o centro espírita está dentro desse rol de entendimento de pequeno porte, né? A gente não sabe. Entendi. Mas, por exemplo, a federação provavelmente não. Por quê? Porque ela tem uma responsabilidade, vamos dizer, Rio Grande do Norte, sabe, Ronaldo? Então, a gente tem que entender se dentro dessa, vamos dizer, isenção de obrigatoriedade do encarregado, a FERN se adequaria. Aí a gente teria que analisar o caso da FERN para poder né? É a mesma coisa da igreja. Mas esse exemplo da Rosana aí, eu sei que você ia falar, não, que era o foco aí. Mas, na realidade, tem a ver, sim. Você sabe por quê? Sim. Agora, depois que ela terminou, tem. Porque o que acontece? Veja, alguém pegou um dado que está publicado, que não é sigiloso, né? Não. E jogou o famoso SCC, se colar, colou. Imagine se você pega um dado... Se o cara já faz isso, é isso que, inclusive... tem ocorrido muito por aí. E só abrindo um parentezinho para todos nós aqui que temos conta em banco, essa coisa toda. Recentemente, um amigo meu, o cara é graduado em Direito, Administração, mestre em Direito, só que ele é engenheiro eletricista. Por que eu falo isso? Eu digo assim, você é um advogado fora da curva, porque ele transita muito bem na área da matemática, que a maioria dos advogados tem ojeriza, né? Advogados que não sabem reconhecer advogado trabalhista, não sei fazer nem regra de 3, né? Eu falo assim, Júlio, cara, tu é o cara. Pois clonaram o inclonável iPhone, clonaram o inclonável Banco do Brasil. Então, clonando agora, isso é muito sério. Aquele telefone é 40 alguma coisa, 30 alguma coisa do Banco do Brasil. Tu tem noção? Oi? Você tem noção disso? O teleatendimento lá que você vai digitando. Teleatendimento, que tu fica atrás do cartão de crédito. Esse daí, isso é muito sério. E como foi que fizeram isso daí? Ligaram para o fixo e veio com aquela história, o cara desconfiou, aí ele foi imediatamente, aí ele retornou a ligação pelo mesmo. No que ele retornou a ligação pelo mesmo, a história estava estranha. Aí ele conhecia o gerente e foi atrás. Então, assim, só para fechar isso daí, isso é muito sério. Qualquer um de nós aqui até espalhe isso, né? Só não faça fake news para mim. É assim, Adriana, aqui é do Banco do Brasil, só tem uma compra estranha, tal. Você agradeça e diga, vou para a agência. Está regredindo. Não adianta mais, não faça mais nada pelo telefone. Verdade. Vá para a agência. Chegando lá, o cara vai dizer... É a mesma coisa de links. Vá para a agência. A gente está regredindo. Mas aconteceu comigo também, invadiram pelo iPhone... E aí invadiram o meu aplicativo do Banco do Brasil. Os inclonáveis. Os inclonáveis. E por coincidência, eu sou controlada, eu só tenho um cartão de crédito, e eu controlo a conta bancária, eu fico lá vendo, né, tudo que sai e entra. E aí, nessa hora, estavam fazendo
pagamentos de boletos. Aí, quando eu olhei, aí eu corri no meu caderninho e fui olhar, não tinha aquela informação. Na hora, eu entrei no chat e disse, vocês estão fazendo alguma... Aí ela me ligou imediatamente. Quando ela me ligou, isso era 8 horas da noite, estava havendo uma invasão, exatamente, da clonagem do WhatsApp, do meu aplicativo, e na hora eu consegui estancar. Ainda assim foi, junto com o especial, R$7.000. Depois eles me ressarciram, mas é exatamente isso. Os hackers estão cada dia mais especialistas em invasão de dados. Diga, André, que o bichinho já levantou a mão, cansou, voltou, voltou, né, André? Não, justamente a figura desse encarregado, né, que você falou. Uhum. Como é que a instituição, a Casa Espírita, ela oficializa essa indicação? Oficialmente, como vocês têm também a gestão, por exemplo, vou pegar a mesma analogia do poder público, ela tem que instituir a pessoa que vai responder pelo encarregado de dados. No nosso caso, a gente instituiu através de resolução e portaria. Então, qual é o ato normativo de vocês que institui isso oficialmente? Por que é importante instituir? Porque é um termo documentado em se tratando, Rosana recebeu lá uma denúncia, ela tinha documentação. Então, se houver algum tipo de denúncia ou houver uma necessidade de verificação da ANPD, quem é que vai responder em nome da FERN? Pode ser portaria? Pode ser portaria, pode. Mas aí uma pergunta para vocês dois aí. É um ato normativo, aí não sei se... Uma portaria não é um ato aí, né? Porque lá da relação do coisa, a portaria está lá embaixo, né? Depende do órgão, né? Por exemplo, no governo, tá lá embaixo, mas assim, convencionalmente, no caso do Poder Judiciário, eu estou falando, né? Por isso que... por isso, porque a gente tem, assim, alguns tipos de atos normativos. Eu não sou advogado, não, viu? Não, eu sei, brincando, mas assim, a gente tem resolução, portaria conjunta, que é presidência e corregedoria, e portarias da presidência. O encarregado é um ato do presidente, é um ato decisório do presidente, no caso da gente, do tribunal, então ele pode ser em forma de portaria, mas o que é que tem acima dessa portaria de designação? A constituição do comitê da política. Então, a gente teria que ter um comitê, então. É interessante que tenha uma comissão, ou se a FERN entender que quem vai responder é um colegiado, por exemplo, né, Mário? Lá nos mestrados da vida, quem responde pelo programa de pós é um colegiado. Então, o colegiado pode ser institucionalizado e responder nas ações também de encarregado de dados. Aí teria que estudar, talvez, outros casos para responder isso. Mas no nosso caso, Ronaldo, você está questionando o poder deliberativo do ato normativo portaria. No nosso caso, é isso daí. No nosso caso, do tribunal, a gente tem 2 resoluções, criando o comitê e a política de privacidade e proteção de dados, que faz o guarda-chuva para as portarias. Então, as portarias vão estar sempre vinculadas às resoluções e às normativas da lei e mais do CNJ, porque ainda temos o CNJ. Eu só estou perguntando aí, já vou fazer outro pedido que eu ia fazer no final. Porque, às vezes, o nosso chefe maior, você sabe quem é, no meu caso, aqui e acolá já teve problemas de terem atos por portaria e bater, aí isso aí batia lá no Supremo e o Supremo derrubava. Por isso que eu perguntei, né? Isso aí é um caso mais... Isso é bem assim... Acho que Mário pode até ajudar melhor. Qual seria o ato normativo dentro da FERN que pode ajudar, sabe, André, a instituir esse, vamos dizer, esse grupo, né? Ou esse responsável. Aí teria que analisar. Teria que ver no regimento se é a competência do CD ou do próprio presidente, Ronaldo. Porque se for do CD, seria uma resolução, né? E aí, Adriana, o que eu ia pedir no final, já vou aproveitar e pedir agora. Essas questões que você falou aí, do controlador, do operador, do encarregado, essas partes que você achava que você acha mais interessante, até esse passo a passo aí, assim, fazer uma cartilha um pouco mais sintética,
para que já pudesse ir orientando a gente. Uhum. Exatamente, Ronaldo, foi bom você tocar nisso, porque no primeiro encontro que a gente teve, né, o pessoal já solicitou, né, que fosse feita uma cartilha com a especificidade de ser uma linguagem simples, acessível, Claro, claro. Essa é acessível, sem juridiquês. A gente tem que tratar, né, Mário, um pouco do termo fiel da lei, porque a gente também não tem como fugir, mas eu acho que isso é possível. E mas também, Ronaldo, tem uma cartilha, ou no mínimo tem um guia orientativo da própria ANPD, que isso é padrão, né? Falando dos tipos de controlador e de operador que a lei tem, que a lei se desdobra, vamos dizer assim. Né? Os agentes são os mesmos. E aí eu passo o link lá no grupo para a gente vocês já baixarem essa cartilha, porque ela ajuda a entender, né? E é acessível, não é tão difícil, tá, Rosana? Também dá para fazer uma leitura para entender em que ponto, às vezes, a gente é controlador e em que ponto é operador. E eu acho que é válido, sim, uma cartilha para o nosso público, né? De pensar assim, o que são dados pessoais, coisas mais elementares, mas que vai trazer esse chamamento. Diga, Rosana. Então, já seria também ter o cuidado, né, que, com relação a que a gente, no atendimento fraterno, não registrar nome nem nada da pessoa, né? Para que essa informação... Assim, você pode até registrar, contanto que você também... Não, eu digo não colocar nomes, eu acredito. Assim, também assim, você não pode ser tão informal ao ponto de dizer assim, ei, fulano, vem cá, né? As pessoas têm nome, a gente tem que usar, assim, a gente tem que ter, né? Ei, XYZ, né? A gente estava comentando sobre isso, XYZ, vem cá, X, vem cá, Y. Não, a gente tem que, né, humanizar também isso. Mas não, eu digo assim, num termo de registro, para ficar registrado no centro. Então, coloca o primeiro nome, né? Assim, pergunta se a pessoa quer colocar mais alguma informação. Você sempre vai tratar também agora com mais transparência. Sempre informar, né? Por que você está coletando? Você quer deixar aqui seu nome? Ou botar lá uma cláusula, a pessoa mesma assina, se ela quiser. São medidas que podem ser, né, administradas. Mas, só abrindo parênteses aí, essa questão, você tocou em várias vezes nas suas falas sobre a questão da segurança, né? Mesmo que ela seja lá no papel, sim, né? E o papel corre riscos, tá? Muito. O nosso lixo, estão aí o nosso lixo fala muito sobre a gente. Fala muito sobre a gente. Quem é da inteligência sabe disso. Né? O nosso lixo fala muito sobre a gente, né? Revela sobre. Inclusive a forma como você rasga e como você coloca e por aí vai. E até o lixo físico fala muito sobre a gente. Eu até vou olhar aqui que eu já rasguei papel de banco. Muito cuidado. Por exemplo, hoje está mais sabido, né? Está mais até divulgado, que quando a gente deleta uma coisa, a gente apaga um dado no computador, o André, que é da área tecnológica, ele vai entender mais o que eu estou falando. Na realidade, ali, o computador, vamos dizer, o sistema, ele faz uma marcação, ele faz uma apontação, um apontamento, vamos dizer assim, para que programas ou softwares especializados vão lá naquele onde está apontando e peguem aquele dado. É isso daí que, às vezes, se você vê, vamos supor, celebridades aí, que aparecem fotos que, assim, não estou dizendo nada erótico, não, todo tipo de foto que aparece, porque pegaram uma coisa. Então, assim, o que é que... Varrer o lixo digital. O que é que hoje se recomenda, por exemplo, eu uso um antivírus chamado Casper. Eu tenho ele é abusado, viu? De vez em quando ele fica rodando aqui. Que ele faz o quê? Se você for observar lá, porque hoje, até o momento, tecnologicamente falando, para você realmente apagar o dado no HD, é você sobrescrever pelo menos 3 ou 4 vezes. O que é que o Casper vai fazer? O que os programas que apagam? Ele vai lá e enche de X, qualquer X-oleta, todo o HD, até topar. Aí isso umas 3, 4 vezes. Porque daí você realmente eliminou aquele dado. Hoje, né? Que a gente não pode responder amanhã. Não, porque já evoluiu. Já evoluiu, mas é desse jeito que se apaga. Ou seja,
quando você acha que você apagou um dado, na verdade aquele dado está lá e está com um pontinho lá. Está oculto, né? Está oculto. E o que E a lei fala, ele, e a lei fala sobre ele, isso, né? E o que empurra ele é justamente quando você sobrescreve alguma coisa. Se você encher seu HD, você, de forma normal, sem ser com isso, com o programa, aí você vai realmente, por isso que fala o nome, sobrescrevendo. Justamente aproveitando essa temática que o Ronaldo tocou, a questão do direito de exclusão. Então, por exemplo, imagina que eu vou a uma casa espírita, começo a ser frequentador dela, então vou ficando alguns anos, chega um momento que, por um motivo ou por outro, eu não sou mais frequentador. E aí eu gostaria de ter meus dados excluídos. Como é que se dá isso? Eu tenho o direito de cobrar isso? Eu tenho o direito de verificar se isso foi excluído mesmo? E como é que, no caso a caso, a mesma federação deve encarar? Né? A gente estava nos bastidores conversando, eu relatei uma experiência, não vou dizer traumática, né, mas estranha, que eu estava cadastrado em um certo banco de dados de uma empresa e toda semana ela me mandava WhatsApp com promoções. No nosso caso da Casa Espírita, normalmente não são promoções, apesar que às vezes a livraria pode querer mandar, mas é divulgação de programas que vão ser feitos, né, atividades, eventos. Então, eu comuniquei a essa pessoa da empresa dizendo, olha, eu não quero mais constar no seu banco de dados, porque não dei nenhum motivo, que eu não sei se eu precisava dar, mas não dei nenhum motivo, e aí a pessoa ficou extremamente chateada, né, dizendo que eu podia bloquear o WhatsApp dela sem a necessidade de ter esses dados excluídos, e eu vi aquilo exatamente como algo que pode acontecer na casa, principalmente hoje com o WhatsApp. Talvez eu queira ter meus dados na casa ainda, mas eu só digo, eu não quero ficar recebendo mensagem do WhatsApp dos grupos da casa, por exemplo. Então, como é que isso funciona? Como é que eu, como casa, devo encarar essa situação, né? No caso, eu que administro os dados das pessoas. Quer responder, Mário? É para o encarregado, né, Adriana? O encarregado tem esse papel de analisar, assim, como é atender os direitos dos titulares, que vai desde da correção, do pedido de correção, de portabilidade, de exclusão, vai depender do caso. Aí a gente vai ter duas situações, André. Tem aquele caso que a gente pode atender a exclusão, porque já passou a finalidade, você não tem mais necessidade de ter aqueles dados no seu banco de dados, ele já terminou o EST, pronto, estou na última turma. Aí, 2022, eu peço para excluir meus dados do banco de dados lá dos alunos do EST, é um direito que eu tenho. E pode acontecer de eu pedir uma comprovação. Aí, às vezes, você vai dizer assim, eu tenho que mandar o quê? Um print que eu excluí? Não, você está assegurando que você excluiu, né? Então, é a responsabilidade também até ética da instituição. Não sei se isso é possível. Você pede... Não, agora sim. São todos você pede e reza, né? Você pede e reza. Você pede e reza. Então, você tem o direito de exclusão, está lá nos artigos, acho que é 17, né? Não, direito dos titulares, acho que é 9, lá. Então, assim, você tem um rol de elementos que você pede para eliminar. Só que a lei diz assim, em até 15 dias, você tem que também dar um retorno ao titular dos dados. Então, por isso que a lei diz assim, qual é o canal de comunicação que a instituição elaborou para atender Rosana ou Adriana, que é um titular dos dados da Ferne, ou alguém da... Aí você vai dizer assim, Adriana, eu prometi a Ronaldo que eu vou criar o site, lá tem um formuláriozinho de solicitação de demandas. Então, a lei diz assim, você tem que tornar também transparente a sua forma de se comunicar com o seu titular dos dados. Que aí, no nosso caso, pode ser o interno, o colaborador, o palestrante, os alunos, os coordenadores e a sociedade, que vem tomar passe e que anotou lá na planilha de Rosana, né? Que ela chegou tal dia, tal hora, o nome e o telefone.
Aí você vai lá, Rosana, e passa lá um corretivo lá na folha, mas você excluiu esses dados. Então, a lei diz assim, claramente, que o titular dos dados tem seus direitos, inclusive o de exclusão, e aí você vai analisar. Ele é aluno? Eu não posso ainda eliminar, a não ser que ele saia do curso. Então, a gente vai analisar, e o encarregado vai ser essa figura ou o comitê que vai decidir sobre qual parecer vai dar para esse titular dos dados. Entende? Então, assim, por exemplo, só materializando um pouco, a gente convencionou no poder público, na grande maioria do poder público, que a porta de entrada das demandas, você é do poder público, né, Ronaldo, também? A porta de entrada é a ouvidoria, né? Então, é a ouvidoria, aí a gente criou lá um canal, pode ser um telefone, pode ser um formulário, do jeito que a gente tem da LAI, da Lei de Acesso à Informação. Só que as informações da LAI são muitas informações que se coleta para a pessoa receber, né, aquele pedido. O da LGPD, as pessoas estavam usando o formulário da LAI também para receber demandas. Aí a gente já começou a ver que aqui tem muita informação coletada na porta de entrada. Então, está se convencionando e tem um formulário específico para coletar. Então, a pessoa vai se identificar, o titular dos dados, a Rosana vai se identificar, fulana de tal, botar lá o nome, endereço. Eu preciso de muitas informações? Não, mas eu preciso lá dizer qual é o tipo de demanda que eu tenho. Eu tenho 10 hipóteses. Eu quero excluir meu dado, aí eu vou dizer lá o motivo, a justificativa, lá no quadradinho. Eu não sou mais aluna da FE, não sou mais aluna do UERJ, por isso que eu quero que exclua meus dados. Aí você vai ter 15 dias para ir verificar lá na planilha de Mário se é aluna, se é desistente, se é isso, aquilo, deleta, realmente. A lei também diz assim, eu vou registrar operações, não tem? Lá, sabe aqueles logs de registro no banco de dados, de sistemas? A lei diz assim, você pode, a cada 6 meses, criar o seu relatório, se for todo virtual, né? Então, a gente vai lá manter um relatório lá informando que houve uma exclusão, né? Lá, então, enfim, fazer um compilado desses dados. Aí, a gente vai sempre analisar, André, sobre o olhar da base legal. Então, por uma obrigatoriedade legal, vocês precisam manter legal ou necessária para o propósito da FERN, manter meu cadastro. Eu sou aluna, eu tenho que prestar conta, eu estou dentro do grupo do WhatsApp da FERN, então eu tenho o quê? Ainda que ser mantida. Se eu sair, eu posso ser excluída. Do contrário, a FERN vai responder, Adriana, você é aluna, e como a gente precisa manter seu cadastro ativo, a gente não pode fazer essa exclusão agora. Deu para entender? É um fluxo, é gestão, gente. Para cada coleta dessa, Ronaldo, vai ter que se pensar no fluxo de processo. No caso, é interessante isso, né? Porque, sendo no papel, de certa forma, é mais fácil. Né? Se o volume rasga lá e joga no lixo triturado. No máximo, registra depois no caderninho, né? Eu excluí, está aqui a minha assinatura. Agora, pensando no banco de dados, que é sua praia, podem ter, né? Aí realmente vai ter que ter uma alteração no banco de dados para que fique feito esse registro de quando o dado foi inserido, quando foi excluído, por que foi excluído, né? Porque seria a forma de provar, né? É muito importante, realmente... É o que a lei diz, os registros das operações. Das operações, perfeito. E quando é uma instituição ou uma empresa que trata dados pessoais sensíveis, é o PLUS, né? Aquilo que a gente falou lá no início, a gente diz que ela também precisa gerar um relatório de impacto. Por quê? Não é o caso, Rosana. Se você não pedir lá o CID, nem outras informações. Por quê? Porque aqueles dados têm que ter uma gestão de riscos. Se eu coleto o dado da COVID lá no DNA Center, então aquele processo de coleta de sangue, tudo são dados pessoais sensíveis.
Então, eu também tenho que manter, por exemplo, no laboratório, um relatório de impacto. Um exemplo. Inclusive, se você for observar, desculpa te interromper. Não, tranquilo. Quando eu fui fazer o ano passado, eu acabei pegando a Covid, né? Uhum. Você assinava, você chegou a fazer o exame da Covid em laboratório? Sim, fiz, lá no DNA. Lembra que você assinou um documento dizendo que era... Consentimento. Consentimento. Você vê que coisa estranha, né? Do ponto de vista até jurídico e médico, né? Você ter... Porque, assim, era interessante que a saúde pública, o sistema de saúde, ele tivesse esse dado. Até, enfim, por N coisas que não vale nem a pena aqui discutir. Mas você podia dizer assim, para notifique a secretaria. Você estava dando autorização para notificar. Porque é uma coisa que eu entendo que tem que ser notificado. Agora, veja, uma coisa que não falam para a gente. Se você chegar com dengue no hospital, a enfermeira lá na triagem, ela não vai te falar, não. Mas ela vai anotar. Eu já vi elas anotando. Entendeu? Mas porque eu acho que isso daí é coisa que tem que ser mapeado mesmo. Mapeado. Para efeito saúde efeito de políticas públicas, e a lei diz uma base legal de tutela à saúde, de proteção à vida, a lei está lá clara, mas ainda assim, por se tratar de um alto risco nessa coleta, você ainda, vamos dizer, se previne quanto instituição de assinar um termo, por exemplo, de consentimento. Mas consentimento é uma das bases legais que também não se usa de forma indiscriminada. Você tem outras esse termo bases. Aí é bem interessante. Esse termo é bem interessante quando o Mário falou nele no sábado passado, porque assim, tem uns termos que acabam sendo usados que a gente tem que se habituar, né? Isso aí é uma nomenclatura, né? Assim, vem muito da área ética, da área da ciência, da saúde, e agora ela foi incorporada na privacidade, André, para exatamente a gente entender que, para aqueles casos que podem trazer riscos e danos elevados, você tem algumas outras medidas. O termo de consentimento é uma base legal que pode ser usada para alguns casos, o relatório de impacto, que é diferente desse relatório de registros, lá do banco de dados, dos sistemas. Então, a lei vai fazendo o quê? Um Lego, eu digo que a LGPD é um Lego, Mário. Você tem que ir fazendo encaixe. Quando você fizer lá, né, aquele cubo mágico todo, cada um com sua cozinha, a gente entrou em compliance. Até lá, a gente está, cada um de uma cor. E ela tem que ser muito adaptável, porque a informática, ela é muito dinâmica, ela está sempre mudando. Demais. As coisas, o que era... você vê que eu falei assim, hoje você não recupera... Olha o cuidado que eu tive. Hoje você não recupera mais um dado. Se você sobrescrever um HD, você não recupera. Sim. Eu estou dizendo hoje, eu não sei amanhã. Amanhã tem um hacker lá, de 19 anos, lá em Portugal, que invadiu o STJ, né? Né, Mário? Sabe? Exatamente. Era um cabinha lá que estudou e ficou lá, batendo na teclinha até conseguir achar o código de entrada lá. Mas é isso, porque a tecnologia vai se superando, o direito nunca vai conseguir, Ronaldo, avançar na mesma proporção da tecnologia, gente, não tem como. A sociedade vai evoluindo, está evoluindo muito rápido. Eu acho que o que a lei vem, né, considerando aí direito consumidor, Constituição, outros instrumentos jurídicos e outras ferramentas, inclusive tecnológica, minimamente ir mitigando e gerando cultura de privacidade. É cultura. Vai estabelecendo, né, aos poucos essa cultura em nós, né, na hora que a gente não clica, na hora que a gente muda a senha, usa o antivírus aí potente. Ou seja, a gente está mudando o nosso comportamento, né? À medida que a gente faz isso. Até no celular. Um dia desse, eu fico às vezes falando, aí de repente eu fui lá ver se eu estava naquelas senhas de dupla autenticação. Eu disse, gente, eu não estava. Aí fui lá botar a dupla autenticação. Ou seja, você vai também tendo que evoluir nessa alfabetização digital, né?
E só uma dica, né? Eu sei que é meio difícil isso daí, já que porque esse assunto é muito, eu gosto muito. Vai enraizando. Não usem mais eu sei que é difícil, é complicado, é prático, às vezes você está numa situação que precisa usar o celular para fazer. Eu tenho os bancos aqui no coisa, mas eu não tenho usado mais, porque a arquitetura do PC, ela é um pouco mais rígida, mais segura. O celular nem tanto. Então, assim, use mais o notebook, ou eu tenho velho PC. Inclusive, eu gosto por conta da ergonomia, do teclado, essa coisa. Sim. Mas eu não faço mais transação no banco pelo celular. A não ser que seja uma coisa assim extrema. Eu só faço meus pagamentos pelo computador, até porque eu salvo tudo, assim. Você tem autenticação, eu raramente uso o meu aplicativo. Uso, às vezes até abro só para olhar, mas isso já é um pouco até do hábito, você vai criando isso internamente dentro de você. Então, aos poucos, a gente vai verificando aí o que é que a gente pode minimizar de impacto para a gente, né? Por isso que é importante a gente sempre trazer essas informações para o público em geral. Eu queria fazer uma última proposta aqui. A gente tá um papo muito bom, uma coisa muito gostosa. Mas Machado tem aula, né? Eu sei, daqui a pouco. Mas, assim, eu já topei, eu até estava, o André sabe disso, acho que o André também, em termos de atribuições lá na federação, né? Se disser assim... Não, era isso que eu estava preocupado. Quem vai fazer isso todo daqui para janeiro, né? Eu ia dizer principalmente assim... que tem muito... Tudo que a Adriana colocou, né? Eu vejo que se aplica às casas e que talvez seja mais fácil de gerir numa casa, né? Fazer essa gestão. Mas quando a gente fala da federação, que inclusive lida com os dados das casas, né? Como a Rosana colocou bem no iniciozinho. Isso. Então, todo essa readequação, né? Estabelecimento dessa cultura, principalmente, daqui para janeiro, me parece assim, precisaríamos de intensivão, né? Mas assim, não precisa... Também, assim, o marco temporal de janeiro é para sinalizar que pode haver fiscalização de forma mais incisiva, né? Mas, assim, também é humanamente impossível uma instituição em 15 dias entrar em fase de adequação, né? Ela está no movimento, ela precisa se movimentar. Isso. Exatamente. Mas agora pode ser 1º de janeiro, né, de 2022, 2023. Mas aí a gente faz até um subterfúgio, né? A gente cria uma coisa mais simples, depois cria... Com certeza. Mas eu queria propor aqui, eu volto a dizer, né, que eu já topei, mas essa daí eu queria propor que a gente montasse uma comissão, a gente fizesse essa composição dessa comissão, até para ir trabalhando aos poucos, e se fosse necessário, a gente aos poucos também... Provavelmente será necessário a gente poder se reunir nessa forma bem tranquila que a gente está aqui, né? Você vê que tem reuniões que às vezes a gente... 2 horas, né? Você vê que o tempo passou, a gente nem sentiu. Né? É verdade. Mas que a gente pudesse montar uma comissão e lá, no caso, para a federação, porque vão... E eu pediria a você, assim, a gente... Você dia 17 é seu último dia de ESD. Entendeu? Então, vai ter um recessozinho aí e já vai começar, dá para ir rabiscando alguma coisa nesse sentido para a gente ir pensando para adequar, porque vai ter que, inclusive, até já uma pergunta para os dois aí do direito, a gente tem o termo de voluntariado, que é uma obrigação da lei, uma obrigação legal, né? A gente poderia fazer o termo de voluntariado junto com esse termo, que provavelmente vai ter um termo de consentimento. Pergunta. Ronaldo. Acho que são instrumentos distintos, finalidades distintas. Eu perguntei isso daí para um advogado de forma muito rápida. Eu falei assim, eu estou perguntando, eu gosto de ter mais de uma opinião, né? Aí ele ficou assim... Ele disse que entenderia até que poderia. Eu até acho... até pela minha forma de proceder lá, eu às vezes gosto de separar um pouco, né? Mas fica a pergunta... Porque, veja só, do ponto de vista mais prático, até para a guarda de info, porque aquele termo de voluntariado, ele é escrito, né? Ele é em papel, está assinado, está guardado. Termo claro e consentido, né? E não sabia disso daí, não. Obrigado. Bom, não, valeu. Isso fica guardado. Então, assim, é papel,
risco daquele papel ser manipulado de forma indevida, porque você sabe que tem, às vezes, por exemplo, o Ronaldo saiu da federação, viajou, morreu, babá, tá lá aquele coisa, aí um dia alguém olha ali, o que é isso aí? Não sei. Claro. Você tá vendo como a informação é essa? Essa é justamente uma das dificuldades, é a cultura de que a coisa siga um fluxo, né, de organização, Isso. que não fique assim... Preso nas pessoas, e sim preso na nas pessoas. Hoje a Rosana é a presidente, ela organiza direitinho, mas ela sai depois da presidência, vem outra pessoa que não sabe, não consegue entender nada, né, da continuidade. A cultura é justamente que isso não se dê, né? Então, assim, a lei, de alguma forma, ela vai... Isso. Aí, se pudesse, se a gente... isso. Se a gente tivesse se existisse essa possibilidade de fazer o termo de voluntariado, até porque, se Deus quiser, o ano que vem a gente retornará às atividades físicas, presenciais, né? A gente vai... Porque, por exemplo, nesses 2 últimos anos, na realidade, a gente se lembrou do termo de voluntariado, mas ficou aquela coisa assim, as dificuldades de assinar, a gente até fez, mas aí para o pessoal, a gente mandou via PDF, a pessoa teria que imprimir, assinar, escanear e mandar de volta. Nem todo mundo tem impressora, nem todo mundo tem scanner, essa coisa toda. Então, sendo dificulta. Ficou assim meio frouxo o termo de voluntário. A gente conseguiu, acho que eu mandei para vocês, não foi para André, para Mário, não mandei? Mas ficou meio frouxo, eu concordo que ficou. Então, assim, se a gente pudesse resumir, colocar isso num documento só, voluntariado, e esse termo de consentimento ficaria melhor. Se a gente encontrasse uma diferença, nem que seja uma forma de arquivar em conjunto, mas eu entendo que com propósito poderia ser um anexo um no outro, porque eles são distintos, né? Poderia aproveitar a oportunidade que o trabalhador vai assinar o termo de voluntariado e juntar lá o termo de consentimento. Mas para que seria esse termo de consentimento? Com qual finalidade? Mas não tem essa questão dos dados, de você porque foi falado eu posso ter entendido errado, o Mário falou que teria que ter um termo de consentimento também. Tem? O termo de consentimento, ele valida você coletar dados, por exemplo, se você não tiver uma finalidade específica, porque o voluntariado, ele já se autodeclara como voluntário de estar prestando aquele serviço. É como se fosse um contrato, né? Um contrato trabalhista. Isso. Então, lá mesmo, você pode colocar até uma adaptação de uma cláusula dizendo que, naquele período em que você estiver regido por aquele serviço, você também consente que esses dados daquela ficha ou outras informações estejam enquanto você estiver na casa, por exemplo. Você pode criar só uma cláusula. Então dá para adaptar. Faz uma adaptação de uma cláusula. Por quê? Porque o termo de consentimento, ao pé da letra é quando você precisa, por exemplo, você tem dependentes de crianças e adolescentes, você tem seus dependentes. Aí você precisa coletar essas informações para um plano de saúde, por exemplo. Então, eu preciso, porque eles são de menores, eu preciso, enquanto responsável, pai ou mãe, autorizar que essas informações dos meus dependentes sejam acopladas, por exemplo, à minha ficha funcional. Aí o termo de consentimento é válido, porque ele é algo que eu estou autorizando, porque tem criança e adolescente. Nesse seu caso, eu assino um termo de voluntariado. Dentro disso, eu tenho lá uma cláusula, né, Mário? Pode ser adaptado, que eu esteja também ciente de que aqueles dados pessoais, sob a forma da Lei Geral de Proteção de Dados, estão sendo adotados para uma finalidade específica de cadastro, por exemplo, X. É super adaptável. Não precisa estar coletando. Só para encerrar, que também já está no horário. Mas, então, isso eu acho que também se aplica, Adriano, do jeito que você falou, é a minha dúvida. Quando a gente faz, por exemplo, um evento, uma formação, sim, né? Eu posso dizer, como a de hoje, né? Eu peço que as pessoas se inscrevam, alguns dados que talvez a gente precise, sem dúvida. Também acabou a formação, por exemplo, eu já não tenho mais aquela finalidade, quero entrar em contato, aí já excluo tudo. Já excluo. Ou então você já deixa claro que para aquela você está coletando para aquele cadastro específico naquela formação e que depois, e aí você vai lá
e deleta toda essa coleta. E às vezes tem alguns casos que no próprio formulário você diz assim, sim, você quer continuar recebendo informações, o próprio sistema vai dizer o que armazena e o que pode ser excluído. Não sei se isso é possível. Por exemplo, eu faço isso, como eu coleto para os cursos, às vezes online, aí a própria plataforma da E2, né, no TRO, ela coleta, a Simpla também faz isso, e você já diz lá, quando termina aquele período, você deixa lá determinado, sabe? Você diz assim, não, eu preciso reter, a lei diz lá, né, retenção, reter por 6 meses. Aí você retém por 6 meses, automaticamente, às vezes o sistema já exclui, ou então você dá um comando de exclusão, aí é possível. Mas nesse caso do voluntariado, se a gente colocar, vocês colocarem uma cláusula lá, dizendo que aquelas informações vão ser usadas para aquela finalidade, eu acho que já atende, Ronaldo. Né? Já começa a botar aí a lei, né? Não é uma coisa necessariamente, né, vamos dizer, aleatória, mas ela está pensada já para uma adequação. Então, se você puder, você pensa até nesse artigo, porque a gente vai, então, dar uma revisada. Mário, você está com o original daquele termo voluntariado. Você manda o formulário para mim, né, Mário? Eu acho que tá no meu e-mail. Você mandou por e-mail, pode WhatsApp. Não lembro, Ronaldo, não lembro. Não lembro. Eu vou procurar aqui nos alfarrábios, ver se eu encontro. Mas eu vou procurar aqui, porque a gente tem ele em doc, né? Aí seria bom mandar para você dar uma revisada. Pode mandar, eu dou uma olhada. Porque, assim, como vocês vão querer instituir isso no início do ano, né? Se tudo voltar presencial, então já fica um pouco de precaução, vamos dizer assim, já fica preventivo, né? Esse tipo de coleta aí já está informando. Muita coisa, né, gente? É um universo. É um universo. É um mundo que se descortina. Realmente. É isso mesmo. Mas a gente fica muito agradecido ao Mário, a Adriana, a Rosana que está aí, a Ronaldo. E aí depois, assim, como vocês dão muito curso, se for o caso, eu também tenho material já pronto, posso preparar uma palestra, né, ou um curso de curta duração que a gente possa fazer, sei lá, presencial, e depois também transmitir para o pessoal de Mossoró e de todos os lugares verem também, ou grava, né, e depois bota lá no canal. A gente vai precisar, realmente. Eu vou tentar editar esse que a gente está gravando hoje, mas em função de como ficar, a gente pode realmente gravar, talvez, algumas falas em forma de perguntas, né? Porque eu acho que é importante que a gente fortaleça isso com o público o máximo possível, né? Para que as casas não deixem não incorra, né? Não fiquem vulneráveis, né? Não fiquem vulneráveis. Acho que assim, eu vejo assim, a FERN tem a responsabilidade de ser, vamos dizer, o exemplo positivo, né? Aos poucos, e se adequando e vendo, né, de forma normativa isso. O site também precisa passar por alguma adequação também, inserir lá as políticas de cookies, as políticas de, né, que tem de aviso de privacidade, precisa ter um olhar e dizer assim, ó, vamos melhorar isso aqui e ali, e começar a criar uma cultura de, talvez, de capacitação, de treinamento, de discussão, né? Enfim, vai reverberando. Esses assuntos técnicos, né, como a gente conversava também no início, acaba que o público vai fugindo, né? Vai então, fugindo, assim, entre uma palestra de alguém... Acha que não pertence a eles. Não pertence, né? Normal. Mas a gente tem que ir insistindo, né, Ronaldo? Com certeza. Para ninguém se prejudicar e a gente errar também por não ter levado a informação, né? Eu acho que a nossa parte é trazer a informação, o conhecimento, a transparência disso e deixar, né, também ajudando, né, no processo. Isso. Mas a gente já sabe, pelo menos em Mossoró, a sementinha já está lá agora, né? Já está lá. E na diretoria, né, já que o nosso Ronaldo é o secretário lá da diretoria da FERN, então são boas sementes. Não sei se isso é bom ou ruim, né, Ronaldo? Vai terminar aí os cabelos vão começando. O resto agora vai cair, viu? Mas, assim, tratar isso aí também de forma tranquila também, né? Porque isso daí, quando bateu lá na diretoria, o pessoal ficou meio assim, né? Eu falei, calma, vamos... A cada dia só agonia. Um dia de cada vez, né? A cada dia só agonia, né?
Mas assim, eu acho que é legal fazer uma comissão interna, tudo, para poder fazer o diálogo. Eu acho que o diálogo interno é muito importante. Se a gente pudesse criar essa comissão, fazer parte dessa comissão, até como forma para ir orientando a gente que já está mexendo, e se a gente pudesse, não, dando tempo aqui, eu sei que todo mundo aqui é bem atarefado, né? Eu, você, Mário, André, não sei a Rosana aí, mas assim, a gente ia aos poucos trabalhando isso daí, essa coisa toda. É importante. Fazer um planejamento, porque é uma lei que exige aplicação, né, Mário? Todo mundo diz assim, é uma lei que é mão na massa. Infelizmente, eu não sei se isso é bom ou ruim, mas estamos aí. É isso. Então, a gente agradece muito. Obrigada também pela oportunidade. Muito obrigado, Adriana, pela disponibilidade, pela prestatividade e principalmente pelo esclarecimento, né? O tempo passou voando. Realmente foi um bate-papo, conforme a gente falou, né? Foi mesmo. Eu acho que metade das perguntas não vieram, né, Mário? A metade das perguntas ainda não chegou. Mas deu para esclarecer, deu para balizar. Deu para esclarecer, eu acho que sim. Eu vou colocar lá no nosso grupo da Ferne, André, e depois você passa para o pessoal o guia orientativo de controlador e operador, tá, Rosana? Também. E isso daí é bem importante. Essa questão da nomenclatura que é bem importante. Eu costumo dizer muito assim, no dia a dia, às vezes, as coisas têm o nome que tem porque tem um sentido para isso. Né? As palavras têm, semanticamente, elas têm um significado, né? E aí você vai para a semiótica, né? O signo e o significado. Troço que eu nunca digeri na universidade, hoje eu tenho. Hoje está mais tranquilo, né? O signo e o significado. Embora não seja muito bem isso aí, né? Mas, assim, essa questão do signo e do significado é muito interessante. Mas é isso. Tá bom. Então, a gente pede até daqui a pouco. Pedir para o nosso Mário fazer a prece, né? Fazer a nossa prece, para fechar, já agradecendo de novo a todos. E pedindo ao Mário, se puder, fazer a nossa prece conosco. Então, vamos lá. Amado Mestre Jesus, querida equipe espiritual, que sempre conduz os trabalhos da nossa Casa Federativa, agradecemos por essa tarde de esclarecimento em relação à responsabilidade que é estar na administração, na gestão de um centro espírita, ser trabalhador do movimento federativo, porque também é um lado pelo qual a casa se constrói sobre a rocha firme. O nosso agradecimento à nossa irmã Adriana pela disponibilidade, prestatividade e atenção e todos esses esclarecimentos da tarde de hoje. Que possamos seguir firmes, esperançosos e confiantes no propósito da nossa reencarnação. Com essa prece, devolvemos a palavra ao nosso irmão dirigente André, para que ele possa dar por encerrado os trabalhos da tarde de hoje. Que assim seja. Encerramos, amigos, com bênçãos de Jesus, essa atividade. Desejando para vocês bom fim de semana, boa continuidade, que a temperatura baixe um pouquinho, Rosana, que eu vi hoje no noticiário aí, está esquentando muito, não é? Você está onde, Adriana? E Rosana está em Mossoró, Rosana está em Mossoró. Eu estou aqui em Natal. Estou pertinho. Mas tu não é de Natal, não, né? Eu sou do Rio, mas moro aqui há 25 anos. Então, eu sou potiguar de coração. Rosana está lá em Mossoró, não é, Rosana? Eu vi no noticiário, 40 graus ia dar em algumas regiões. Meu Jesus Cristo. E aqui já está quente, imagine. Imagine no Piauí, né? Deve estar uns 52, 53. Pau dos ferros, né? Pau dos ferros. Essa semana passada eu fui a Macau. Tava bem caloroso. Essa é a gravação. Vou parar aqui. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Tchau, até mais tarde.